Agora são 7 horas e 14 minutos, o assunto é saúde. Por favor, uma atenção especial nessa questão depressão. Depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, aquela falta de apetite, falta de ânimo, às vezes não consegue se levantar da cama, o pessimismo, a baixa autoestima, sintomas esses que aparecem com muita frequência e eles podem se combinar entre si. Para falarmos sobre esta problemática, convidamos a neuropsicóloga Angélica Piovesan, já está conosco no estúdio. Angélica, seja muito bem-vinda. Como vai você? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O que é a depressão, Angélica? Depressão é um transtorno mental, é uma doença que acomete uma boa parte da população brasileira e que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, um médico, precisa de medicação, precisa de acompanhamento psicológico. Tristeza é sinônimo de depressão? Não necessariamente. Para se dizer que é uma depressão, precisa ter um tempo, pelo menos 2 semanas, tem que estar com os sintomas que se diz da depressão. Às vezes a pessoa está triste, passou por um luto, passou por alguma dificuldade e que isso passa. Então, para se dizer que é uma depressão, precisa ter um tempo maior e que a pessoa precise desse acompanhamento. Eu citei agora há pouco aí, na nossa abertura, sobre vários sintomas, né? Há pessoas que não conseguem, eu tenho contato com pessoas assim, têm dificuldade inclusive em se levantar da cama pela manhã, essa falta de apetite, esta tristeza, né, como a gente falou, mas é uma tristeza que parece que toma conta de você e não te deixa. Seria o conjunto de todos esses sintomas? Há outros sintomas que podem ser acrescentados a essa lista, Angélica? Então, é o conjunto desses sintomas de forma que a pessoa não tenha vontade de viver, ela não consiga sair desse quadro. Então, às vezes, você pode ter uma tristeza, você pode não ter um apetite, mas quando você junta esses sintomas e eles permanecem por um bom tempo, isso sim é uma depressão. Eu já vi e já ouvi comentários assim de pessoas, até especialistas, que há pessoas, uma outra questão, pessoas que acabam por se acostumar com a própria depressão, porque através dela chamam muito a atenção e elas adquirem determinados hábitos que têm relação com a depressão, ou seja, assistem filmes tristes, filmes de terror, músicas de fossa, de baixo astral, se vestem com roupas escuras, conversam só sobre assuntos depressivos. Também acontece isso? Existe esta forma de depressão? Você acaba ajudando a própria depressão, Angélica? Na verdade, isso vem mais como um mito, né? As pessoas, claro, elas são mudanças de pensamento que precisam acontecer. Então, as pessoas, elas acabam convivendo com aqueles pensamentos negativos e potencializando isso. Mas a questão não é que isso faça com que elas lidem com a depressão. Isso faz parte do quadro do dia a dia delas. Então, elas precisam de um acompanhamento psicológico para mudar esses pensamentos. Porque elas não fazem porque elas querem. Isso acontece como se fosse na rotina, no cotidiano delas, de uma forma inconsciente. Por isso que elas precisam de um apoio para sair dessa situação. O seu ECHAP de hoje me lembrou o Setembro Amarelo, que é muito importante. Eu quero que você, por gentileza, atente. Nós vamos abordar esse tema seguidas vezes aqui. Tamanha importância, né? Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio, né, Angélica? Isso mesmo. Que é muito sério, por sinal. E a depressão, ela pode vir a gerar uma ideação suicida, pode acometer o suicídio. Então, é algo importantíssimo que a gente precisa trabalhar mais essa temática. O setembro, ele representa um mês para se trabalhar com isso, mas não deveria ser só no mês. As políticas públicas precisam melhorar para poder ser trabalhado com esse suicídio o ano todo. Todas as pessoas estão sujeitas à depressão? Não necessariamente, há uma predisposição. Existem vários fatores, porque é uma alteração neuroquímica. Então, se a pessoa tiver essa alteração, essa questão neuroquímica, ela pode sim ter a depressão. Há uma predisposição genética, mas não necessariamente todas as pessoas venham a ter. Pode ter uma tristeza, mas não que vire uma depressão. Digamos que tenham talvez até relação com a atividade. No meu caso específico, vamos usar o meu exemplo. Eu nunca experimentei a sensação de depressão. Por quê? Porque eu não conseguiria nem trabalhar. Você já me viu trabalhando aqui há alguns minutos. Rádio ainda mais. Então, assim, existem pessoas que têm até o compromisso e, de certa maneira, em determinados momentos, até mascarar a depressão. Deixa eu esconder isso aqui, fingir que ela não existe.
E você sabe que acaba solucionando, porque acaba esquecendo, não dá. Tem que correr atrás, tem que se trocar e vai para a luta, né? Mas isso é um problema, porque, por exemplo, os comediantes, existem casos, a gente vê isso no mundo, né? Dos grandes casos. Robin Williams, que nos deixou. Depressão. E aí a gente imagina que a pessoa é muito alegre, mas é como se fosse um papel, é um papel que ela representa. Não necessariamente ela é feliz, ela não esteja sofrendo com depressão. Ótimo. E a prevenção? Existe prevenção para a depressão? Como a gente pode, digamos assim, você começou a detectar, depois a gente fala sobre o tratamento, os tratamentos, né? Mas a pessoa percebe que ela está tendo alguns sintomas relacionados à depressão. Ela pode se prevenir, pode fazer algo para começar já a mudar esse quadro, antes até de procurar um profissional? É interessante isso. Primeiro, uma observação dos comportamentos. Então, a pessoa precisa começar a perceber os seus comportamentos, irritação, desânimo, essa tristeza, essa vontade de não querer fazer as coisas. Então, ela começa a perceber uma mudança de comportamento, um comportamento que ele permanece. Então, aí ela começa a identificar que ela necessita de um acompanhamento. Sozinho é difícil, porque você precisa ter alterações de pensamento. E nem sempre você consegue sozinho, você pode ter boa vontade. Mas como também é uma questão de alteração neuroquímica, então é necessário um acompanhamento, é necessário profissionais para ajudar. Sozinho fica difícil. Você teria uma autocrítica extraordinária, né? Seria algo assim inacreditável. Faixa etária mais propensa à depressão, existe? Então, tem se falado muito da depressão hoje também nos jovens, nos adolescentes, que antigamente se falava mais nos adultos, né? Mas hoje já é uma faixa geral, já se identifica crianças, adolescentes com depressão. Então, tem aumentado muito o número de casos de depressão, desde criança, a adultidade, aos idosos, a terceira idade. Então, hoje ela comete toda a faixa etária. E os tratamentos, Angélica? Depressão tem cura? Então, existem vários níveis de depressão. Então, se for uma depressão leve, a pessoa consegue sair desse quadro. Mas tem que ter muito cuidado, porque ela pode, em algum momento, voltar a ter essa depressão. O tratamento é necessário, um acompanhamento médico, porque é necessário tomar medicação, no caso da depressão, e o acompanhamento psicológico também é muito importante, porque a pessoa precisa mudar esses pensamentos, ela precisa saber lidar com essa intensificação dos pensamentos negativos para que ela consiga ter uma vida saudável, uma rotina saudável. E para a gente encerrar sobre exatamente o Setembro Amarelo. Vão haver atividades, vão haver encontros, vão haver debates, essas campanhas, eu me lembro, já recebi até por antecipação um folheto muito bonito falando sobre o que é o suicídio, quais são as causas e tudo mais, como é feito o tratamento. Todo esse trabalho começará já a ser realizado, aliás, está aqui conosco você exatamente para falar sobre isso, né, sobre o suicídio, né? Ontem já começaram essas atividades, ontem lá na Orla da Atalaia, lá no Arco, começaram já a fazer distribuição de panfletos. Então, assim, vão haver durante um mês várias atividades. Nós realizaremos lá na instituição, lá na Universidade de Tiradentes, também várias atividades. O curso de Psicologia está organizando palestra aberta ao público, com psicólogo, com psiquiatra, para poder falar do tema suicídio. E aí são várias instituições também que podem dar esse suporte, né? E para a gente encerrar de verdade, Angélica, quando a gente convive com alguém que você percebe, se observa que tem já esses sintomas da depressão, qual é o nosso comportamento no que se refere a isso? Porque muitas vezes a gente fala, não, isso é bobagem, aqui no Brasil tem muito isso, né? Frescura, a frescura, e aí você estabelece o preconceito, não, isso aí é preguiça, é moleza, isso aí vai passar, isso é bobagem. Você está falando de uma outra pessoa e às vezes você não tem essa generosidade com relação à situação que a outra pessoa vive. Primeiramente, a pessoa precisa de suporte, ela precisa ser acolhida e ser encaminhada a um profissional que possa identificar se realmente é uma depressão, que possa ajudá-la, no caso da psicologia, para que ela possa ter essas mudanças de comportamentos, conhecer o que está acontecendo com ela. Então, ela precisa de acompanhamento profissional. Mas a família, as pessoas que estão próximas precisam acolher. E como a gente conversa com essas pessoas? Existe alguma técnica especial, alguma forma de você, digamos assim, no popular, levantar o astral dessa pessoa? Na verdade, nesse acolhimento, a gente busca levantar, não é querer saber o que está acontecendo.
mas trazer palavras positivas, são pensamentos positivos, fazer com que ela saia daquela situação sem dar uma responsabilidade para ela no que ela está fazendo. É trazer de uma forma positiva essa mudança de comportamento para conseguir levar para um acompanhamento profissional. Angélica, agradecendo a sua presença, nos colocando à disposição totalmente para esse Setembro Amarelo, nós entendermos as doenças mentais, como elas são, né? Quais são suas definições, quais são os sintomas, qual a prevenção, qual o tratamento. Conte conosco, conte com a TV Atalaia, o Balanço Geral Amanhã está à sua disposição e o quanto é importante, eu mesmo, eu sempre aprendo com vocês. Quanto mais eu entrevisto, mais eu vou aprendendo, com esta vontade realmente, essa humildade em querer saber mais. Por isso eu te agradeço essa contribuição nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado. Um ótimo setembro para você, amarelo, gostei do E-Sharp, me fez lembrar rapidinho e uma boa semana para você também. Muito obrigado, Angélica Piovesan conosco.